Eu quero trabalhar 3 aspectos desse texto aí. Então estão eles sublinhados. A gente vai estar trabalhando essa questão. Na minha vez aqui ficou a introdução sobre essa questão do Espírito Santo. Então, muita gente talvez não entenda muito bem qual é o papel, a atuação do Espírito Santo. É alguma coisa aqui bem teológica, mas certamente, se você prestar atenção e conseguir prestar atenção, não dormir, você vai aprender alguma coisa bem bacana para a sua vida nessa noite. Vamos ler todos juntos então? Atos 1:8. Mas... Amém. Ó Deus, fale conosco, ó Pai, como o Senhor já tem falado, através das canções e através de tudo que já aconteceu aqui, Senhor, as coisas que passamos, as coisas que vemos e que vivemos, falam ao nosso coração, mas a Tua palavra, nesse momento, que é exposta, que ela, Senhor, transforme a nossa vida. Queremos viver para a honra e glória do Teu nome. Não queremos ficar nem na beira do caminho e nem no meio dessa caminhada. Queremos ir até o fim nesse crescimento, fazendo a Tua vontade e fazendo diferença nesse mundo. Abençoa esses jovens, esses adolescentes aqui. Usa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem é o Espírito Santo? Talvez não tenha nenhuma outra doutrina na Bíblia que seja tão negligenciada na história da igreja quanto essa questão da doutrina do Espírito Santo. Em toda a história da igreja, nós sempre tivemos muita dificuldade. Ou pelo menos até o século XX, pouco se interessou, ou pouco se interessaram os teólogos em relação ao Espírito Santo. Se você olhar aqui no credo apostólico, criado lá entre o 2º e o 6º século, olha só o que diz o credo apostólico. Pode passar para mim aí. Você vai ver lá uma definição de crença. Era isso mais ou menos que as pessoas assumiam quando se tornavam cristãs. Por isso que credo apostólico é um breve resumo da doutrina dos apóstolos. E aí fala do Pai Todo-Poderoso, fala do Filho, e tem uma vasta fala sobre a questão do Filho, e depois tem o Espírito Santo, a igreja, a comunhão dos santos, tal e tal, mas sobre o Espírito Santo só tem aquela frase ali: creio no Espírito Santo. O que ele faz, o que ele deixa de fazer. Não há uma definição mais profunda. As pessoas não se preocupavam muito com isso. E assim foi no decorrer do tempo. Até que Agostinho trabalhou um pouco isso, de uma forma bem precária, mas Calvino trabalhou de uma forma um pouquinho mais profunda essa questão. Tanto é que ele é chamado de o teólogo do Espírito Santo pelos puritanos. Então Calvino é conhecido dessa forma, até porque ele escreve um compêndio de suas institutas só sobre o Espírito Santo. As institutas estão baseadas nesse credo apostólico. E aí ele vai trabalhar no seu primeiro livro, creio em Deus Pai, no segundo, creio em Jesus Cristo, seu Filho, creio no Filho. No terceiro livro, ele trabalha a crença no Espírito Santo. E aí ele vai fechar um 4º livro quando ele diz: creio na igreja também. A igreja que só tem uma. Não sei qual igreja você pertence, mas a única igreja que existe é a igreja de Jesus. A gente até se reúne debaixo de algumas denominações, placas diferentes. Mas Jesus só tem uma igreja. E você tem que pertencer a essa igreja, cara. E aí tem um monte de definição sobre a igreja de Jesus. Aí você pode pedir para o seu pastor depois explicar. E é interessante que com o passar do tempo,
Até o século XX, pouco se falou sobre essa questão do Espírito Santo. Até no século XX agora, um teólogo holandês, Abraham Kuyper, ele diz assim: se os ministros de Deus não derem crédito à obra do Espírito Santo, os ministros de Deus darão pedra ao povo de Deus ao invés de pão. E tem muita gente alimentando as igrejas por aí com pedra, não com pão. Se você olhar aí nas mídias em relação ao Evangelho, eu fico até envergonhado de ser chamado de evangélico nessa questão pejorativa que hoje se usa. Você que alguns vão entrar na universidade, outros já estão. Se você falar que você é evangélico ali, pessoal, professores ateus, colegas seus, vão tirar um sarro muito grande, e algumas vezes até com razão em relação àquilo que se fala e àquilo que se diz do evangélico. O evangélico é conhecido como bobão, aquele que leva dinheiro para a igreja e fica, o cara é pobre geralmente, e fica enriquecendo ainda mais pessoas fraudulentas, pessoas que não trabalham a teologia bíblica, pessoas que dão pedras ao invés de pão, pessoas mal intencionadas. Agora, também tem muitas pessoas bem intencionadas, que também, por não conhecerem a palavra de Deus profundamente, dão pedras ao invés de pão. Quantos pastores por aí que eu conheci já, e que não estudam bem a Bíblia para levar a palavra aos seus ouvintes, e eles acabam alimentando o rebanho. Não sei como é que aquele rebanho sobrevive, com algumas palavras que se dizem por aí. O Dr. John Stott, considerado o exegeta também do século XX, ele vai trabalhar um problema que há hoje, o problema da polarização em relação à figura do Espírito Santo. Porque se durante 20 séculos a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, foi omitida, foi negligenciada, no século XXI, essa obra é super enfatizada. Século XX já começou assim. Super enfatizada. E de forma absolutamente equivocada. Infelizmente, hoje, quando se fala de Espírito Santo, nós presbiterianos dá uma tremida na base. A gente, cuidado, né? Que negócio é esse de ficar falando muito do Espírito Santo? Por quê? Porque a concepção, o inimigo, sabe o que ele faz? Ele é astuto e ele esvazia o sentido das palavras. Se eu te chamar de santo, você acha que eu estou tirando sarro de você. Quando, na verdade, a Bíblia fala que só os santos verão a Deus. É claro que não é um santo no singular. Nós somos santos quando estamos na singularidade da igreja. A igreja é santa. Então, nela há pluralidade de pessoas. Então, eu não sou santo em mim mesmo e a partir de mim mesmo. Mas quando Jesus me redime e me coloca a partir do seu Espírito Santo na igreja, eu faço parte de uma igreja que é santa. Então, no Novo Testamento e no Velho Testamento, você não vai ver essa palavra aplicada no singular a pessoas, a não ser a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E a igreja que é santa. Por isso que Paulo fala nas suas cartas aos santos, sempre no plural. Porque eu e você não podemos viver uma santidade sozinho debaixo de uma árvore, nesse sentido assim, eu não pertenço a nada, eu não quero participar de igreja nenhuma, eu estou frustrado com a igreja, mas eu sou crente. Não existe isso. Não existe esse negócio. Então o Espírito Santo vai trabalhar essa questão em nós, esse fato do pertencimento. Mas hoje, quando se fala de Espírito Santo, existe uma cultura que o inimigo implantou, esvaziou o verdadeiro sentido e trabalhou um sentido secundário que se tornou primário na vida de muitas pessoas. Que é, quando fala de Espírito Santo, todo mundo pensa nos dons do Espírito Santo ou em um pseudo-batismo com o Espírito Santo. Uma espécie de segunda bênção que foi proliferada
por muito tempo entre os cristãos. E nós presbiterianos ficamos sempre no nosso cantinho. E aí agora a gente começou a rebater isso de uma forma bíblica, concisa, e muitas pessoas estão vindo para a igreja presbiteriana porque estão entendendo de fato o que é ser e ter o Espírito Santo. O que é de fato ser batizado com o Espírito Santo. A palavra fala que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Poder todos querem, até porque é outra palavra esvaziada pelo diabo. O diabo mudou o sentido de poder. Hoje nós somos uma geração hollywoodiana que quando se fala de poder a gente pensa nos super-heróis. E todo mundo quer poder. Eu quero poder de ser um super-homem. Eu quero poder de ser um Homem-Aranha. Eu quero poder, a gente se veste com algumas roupas assim, e a gente acha que a gente está poderoso, que a gente acha que poder é assim, fazer um Shazam e o cara cair para trás, jogar o terno e o cara cair, voar, dar uma cuspida no olho do cara, aquele negócio. E a cura vem. E as pessoas estão buscando, então, esse negócio de poder. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas. E aí começa aquele chorando, não sei o que, aquele negócio. O que é poder? Quer poder? Recebereis poder. Você fala em língua, né? Brincadeira, hein? Mas não tem no Novo Testamento ninguém, nenhum registro de pessoas buscando poder. Tem consequência. Quando se ora, quando se busca a Deus, quando se fala com Deus, quando se está diante do Senhor, há uma consequência de que grandes coisas têm acontecido na igreja em todos os tempos. Mas não há nenhum registro como houve aí a partir de 1906, lá em Azusa, um pouquinho antes também, as pessoas, Senhor, nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, batiza a gente, aquele negócio. Não existe na Bíblia nada que se relacione a isso. Não existe lá alguém que estava buscando o batismo com o Espírito Santo na Bíblia e foi batizado. Até hoje em dia, há alguns relatos interessantes sobre essa experiência, né? Algumas pessoas que tiveram essa experiência, que eles julgam ser um batismo com o Espírito Santo, então eu falei em línguas, e aí eu senti um calor passar pelo meu corpo. Falei, vai perto do fogo ali, você vai sentir um calor passar pelo corpo também, né? Precisa ficar pedindo nesse sentido ao Espírito Santo. Então, por exemplo, algumas afirmativas de pessoas que perderam a própria consciência nessa busca e entraram num estado de êxtase. Quando o Espírito Santo está numa pessoa, diz a Bíblia, a pessoa tem uma consciência mais acurada. Não perde a consciência, ao contrário, quem tira a consciência, segundo a palavra, é o demônio. Estranho, né? Expressões de dança, você já viu no YouTube? Negócio lá do pessoal girando assim, dançando. Não é verdade? É cheio do Espírito Santo. Para mim não cair aqui. E aí tem a expressão de choro, aquele berreiro, aquele negócio. E gente dando risada demais. Um fazendo cosquinha no outro, não sei, né? Enfim, é um cenário caótico, por isso que as pessoas tiram sarro da gente. Gente mais inteligente tira sarro. Fala, pelo amor de Deus, porque isso aí parece um terreiro tá gravando, né? Você é processado. Então, o problema, gente, né? O problema é que nesse cenário caótico, muita gente, a minha geração aí, mais velha, tem pouca gente mais velha aqui, né? Mas é o seguinte, na minha época, o pessoal falava assim, leia o livro Bom Dia Espírito Santo do Benihim. Alguém já leu essa porcaria? Eu comprei essa porcaria, aí eu fiquei com tanta raiva que eu falei, não vou dar, eu vou queimar essa droga, né?
Não dá para ninguém esse negócio tão ruim que era aquele livro. Mas quando começa essa onda pentecostal, né, e há uma certa permissão de Deus nesse sentido, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, em 1906, há esse registro de pessoas falando em línguas, e há uma confusão. Até então, por quê? Porque isso é um efeito rebote à questão iluminista, desde o século XVI para cá, que a gente trabalha essa questão que coloca o homem no centro de todas as coisas, né? Então, o que acontece? As pessoas chegaram no século XVIII à conclusão de que agora tudo precisa ser provado, que a fonte de todo o nosso conhecimento é a ciência e tudo mais, e aí passa-se a não acreditar mais em nada quase. As igrejas estão absolutamente racionalistas. Há uma teologia interessante, até concisa, mas não prática, porque as pessoas querem dar explicações para tudo. Jesus andou sobre as águas? Não andou sobre as águas. Andou, não andou, não tinha pedra lá, não, tem que ter algum fenômeno para explicar. Jonas não pôde parar lá na barriga do peixe, então, e racionalistas passaram a tomar conta. E aí o que acontece com essa questão do iluminismo? As pessoas foram muito para a razão e esqueceram da emoção. E aí o pentecostalismo veio para bater de frente com isso e trazer emoção. E as pessoas esqueceram da razão e foram para a emoção. Tem que haver um equilíbrio entre as coisas. A nossa razão vai trabalhar a nossa emoção, quando bem trabalhado. Quando a gente acredita na Bíblia como ela é, quando o Espírito Santo de fato atua em nós. Há riso, há choro, sim, mas algo racional, algo pensado, algo que é fruto de uma elucubração da nossa mente. Quando você chega e entende que você é pecador, que você é desgraçado mesmo, isso te faz jogar-se aos pés de Jesus. Fala, meu Deus, como é que o Senhor me ama? Isso faz a gente chorar e depois faz a gente se alegrar, porque Deus nos ama tanto. Mas há uma racionalidade que leva à emoção. O pentecostalismo surge como um efeito rebote em relação a isso, mas uma interpretação absolutamente equivocada da Bíblia. O que é que diz Atos 2 em relação ao batismo com o Espírito Santo? E o que é que diz Corinto sobre Paulo, na sua primeira carta, 12, o 13 no meio, depois o 14, capítulo 14, sobre essa questão dos dons. Então há uma confusão muito grande em relação a isso. Atos 2, como é que foi a descida do Espírito Santo? Lá em Jerusalém, imagina você, né? O pessoal está ali, Jesus diz que do alto eles seriam revestidos de poder, eles tinham que esperar ali, então eles estavam orando, e no Pentecostes, por isso surge o nome pentecostal. Eles estão falando assim, estamos revivendo a época do Pentecostes, porque foi na época do Pentecostes que o Espírito Santo desceu e batizou aquelas pessoas, e elas estavam falando em línguas. Perceba a característica das línguas de Atos. Todo mundo que estava ali, pelo menos 16 nações ali descritas, pessoas estavam ali na festa do Pentecostes, elas subiam uma vez por ano para Jerusalém, e elas estavam ouvindo aquelas pessoas falarem, eles estavam falando na língua que eles conheciam, o hebraico, provavelmente, mas aí está lá o romano entendendo na sua língua. Está lá uma outra pessoa de uma outra nacionalidade entendendo a sua própria língua. Aquilo foi um milagre de fato. Hoje as pessoas entendem alguma coisa quando alguém aí fala, eu estou cheio do Espírito Santo, e começa a enrolar a língua. Ninguém entende nada. Então é muito mais parecido com aquilo que acontecia talvez em Corinto, se uma má interpretação pode levar a esse pensamento. Que ainda tem uma interpretação melhor do que isso, mas talvez... Mas o cara teria que ser chamado não de pentecostal, mas de corintiano, né? Porque pastor João
Corintiano, né? Brincadeira, né? Mas corintiano que não fala em línguas, não fala inglês, fala, né? E o evento do Pentecostes se repetiu alguma vez na Bíblia? O que você acha? Esse evento lá, descida do Espírito Santo e tal, se repetiu alguma vez na Bíblia? Na história depois se repetiu? Há registros bíblicos disso? Ah, sim. E aí é complicado, né? Você fala, mas repetiu esse negócio e tal. Atos 8, 15 a 17. Então Filipe estava lá em Samaria pregando a palavra de Deus. E aí Pedro e João foram mandados lá para Samaria. E quando Pedro e João chegaram ali, aqueles samaritanos receberam o Espírito Santo. Interessante isso. Que primeiro em Jerusalém, agora Samaria recebe o Espírito Santo. Você lembra que era para testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra? E é interessante essas 4 questões, porque por 4 vezes acontece esse fato na Bíblia, do Espírito Santo descer. Primeiro ali em Samaria. Por quê? Porque os judeus estavam achando que o Espírito Santo, por mais que Jesus já havia falado para eles serem testemunhas para fora, eles achavam que o Evangelho era só para eles. Não, nós somos o povo salvo. Os samaritanos não, os samaritanos não tem nada a ver. Então eles olhavam muito para essa questão de nacionalidade naquela época. E agora Pedro e João vão ver que o Espírito Santo desce também em pessoas que são judias e misturadas com a outra raça. Samaritanos, era uma raça misturada lá. Eles tinham um pouquinho de sangue judeu, mas não eram puros. Eles tinham uma maneira de adorar um pouco diferente, de pensamento e religioso um pouco diferente. Mas quando eles ouviram da palavra do Senhor, o Espírito Santo desceu sobre eles também, com Pedro e João ali. Mais tarde, em Cesareia, sobre os gentios, Pedro está ali orando com eles e o Espírito Santo também desce sobre eles. Atos 10, 44 a 46. Então olha o avanço missionário, o Espírito Santo missionário. Já que a igreja não está fazendo e cumprindo seu papel, o Espírito Santo está mostrando que tem que ir, tem que cumprir esse papel. E uma última vez que isso ocorre, em Atos 19, 6, agora atestando o apostolado de Paulo. Paulo não era considerado um apóstolo pela maioria das igrejas. Mas em Éfeso, quando Paulo chega ali e ora pelos irmãos, eles recebem também. Como em Atos 2, lá em Atos 19, eles também recebem o Espírito Santo. Então, se você perceber uma curiosidade aqui, em Jerusalém, os 12 estavam presentes, 12 apóstolos, ou 11. Em Samaria, Pedro e João. Em Cesareia, Pedro. Em Éfeso, Paulo. Atestando o quê? O ministério apostólico e o avanço do Espírito, o avanço missionário, o Espírito impelindo a igreja a seguir à frente. E quando Paulo e o Espírito desce aos irmãos em Éfeso, o Espírito Santo está testando também o apostolado de Paulo, falando, não, ele não tem diploma de apóstolo como os outros aí, mas ele é um apóstolo também. E as igrejas passam a reconhecer isso em Paulo nesse sentido. E uma das características de tudo isso é que o Espírito Santo, quando você vê em Atos 2, e aí você subentende isso também nos outros textos, quando o Espírito vem e todo mundo entende na sua própria língua materna, há uma questão que é paradoxa aquilo que aconteceu lá em Babel. Não sei se você lembra o que aconteceu lá na Torre de Babel. Quando o povo tentou construir uma torre enorme para chegar ao céu, ou para ter o nome deles glorificado e não Deus, era algo puramente humano. Deus desceu, confundiu a língua das pessoas e ninguém se entendia. E num lugar que ninguém se entende, num lugar de confusão, a coisa não vai para frente. Mas em Atos, quando o Espírito vem,
há uma ideia paradoxa nesse sentido, dizendo que a igreja agora fala uma linguagem que todas as pessoas vão entender. Babel é o centro é o homem, o Pentecostes, o centro é Deus. Tudo acontece em torno de Deus, gravita em torno de Deus. E quando gravita em torno de Deus, quando o nome de Deus é verdadeiramente glorificado, então há sucesso nisso. A igreja avança. E a linguagem universal da igreja, agora uma interpretação minha, eu subentendo que essa linguagem universal é o amor. Porque no cerne de todas as coisas está o amor de Deus. O Evangelho é o amor de Deus. Atos, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar sobre dons, no 12, e trabalhar a unidade da igreja, essa unidade que precisa ter. E aí ele vai trabalhar no 14, especialmente explicando o que seria esse dom de línguas. Mas no 13, que é o cerne, Paulo vai falar sobre amor. Não adianta fazer um mundo e fundo se não tiver amor. Não adianta. A gente não é nada. E quando o mundo olhar para a igreja, eu lastimo hoje por nós, igreja presbiteriana, sermos conhecidos como uma igreja de estudantes da palavra. Eu vou na igreja presbiteriana porque é uma igreja séria e estuda a palavra. Não, legal, séria e tal. Mas eu gostaria, sabe pelo que eu gostaria que a nossa igreja, denominação, fosse conhecida? Por amar as pessoas. Jesus fala, nisso conhecerá o mundo que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Eu gostaria que as pessoas falassem assim, olha, eu vou naquela igreja porque o povo lá ama. Porque a palavra, estudar a palavra, acaba sendo consequência disso. Uma coisa chama a outra. Eu estudo a palavra, nem todo mundo que estuda a palavra ama. Mas todo mundo que ama verdadeiramente leva a palavra em consideração. E é sério em relação à palavra. Por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando na vida. Então, vamos tentar mudar essa nomenclatura. Vamos trabalhar esse aspecto de vamos ser conhecidos a igreja como a igreja que ama. A igreja de portas abertas, a igreja que recebe todo mundo. Porque Deus ama as pessoas. E Deus não transforma para chamar, Ele chama para transformar. É assim que a gente precisa trabalhar na vida. A gente olha para uma pessoa e a gente vê nela, talvez, algo feio ainda do pecado. Como Jesus lá olhou para a mulher adúltera e ela estava sendo condenada por um pecado. Mas nós não somos Deus, irmãos. A gente não pode chegar e bater o martelo em relação às pessoas. Porque as pessoas do jeito que são, até você, sabe por que eu vou ter dificuldade de desistir de você? Porque você não é o projeto final de Deus e nem eu ainda sou. Eu já tenho que sempre ter essa expectativa de que as pessoas vão chegar pelo Espírito Santo. Eu vou falar, eu vou viver, mas o projeto final de Deus é que vai construindo. Então por isso que a gente tem que receber as pessoas na igreja de portas abertas. Pode ser o mendigo, não importa se é o cara que tem dificuldade lá com a família dele, não importa se o cara tem a mão virada, não importa, tem que receber, tem que acolher e tem que pregar a palavra. E aí Deus vai estar trabalhando e Deus transforma. Se Deus quiser, Ele vai transformar. Se é um escolhido dele, Deus vai transformar. E a nossa igreja vai ser conhecida como a igreja que ama as pessoas, que acolhe, que recebe. E não só se ama quando se acolhe, mas se ama quando se busca. O pastor deixou as 99 ovelhas e buscou aquela que estava perdida porque ele amava ela. Então nós também temos que ir atrás. Então nesse sentido, nós precisamos trabalhar essa ideia do Espírito Santo em nós, na nossa vida. Porque olha só, Atos, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas Atos e aquilo que Paulo escreve lá para a igreja em Corinto é totalmente diferente. Por isso que eu falo que o pentecostalismo de hoje não deveria ter esse nome.
que não se parece em nada com aquilo que aconteceu lá no Pentecoste, em nada. No máximo poderia se parecer com a má interpretação com Corinto. Mas Corinto, o termo ali é idioma também, então é difícil você, até porque era uma cidade portuária e muitas pessoas passavam por Corinto. Então, você imagina, eu estive lá no congresso da PECOM, veio um coreano pregar. Então, olha, nós fomos agraciados pelo dom da interpretação de línguas. O cara está falando em línguas lá que eu não entendia, mas tinha um intérprete. Por isso que Paulo vai trabalhar essa ideia da interpretação. Então, nós interpretamos desse jeito, que Paulo fala dessa forma. Havia pessoas de outras, várias línguas, talvez não entendiam, mas alguém poderia interpretar o evangelho para essas pessoas. Nesse sentido. Então, essa confusão que aconteceu, ela precisa ser remodelada por nós, a gente precisa trabalhar isso, levar isso às pessoas que talvez vivem nessas igrejas, entendendo mal ainda o evangelho, para que elas acordem e não fiquem dando ênfase a algum tipo de experiência que nem bíblica é. A Bíblia não nos ensina que batismo com o Espírito Santo resulta necessariamente em glossolalia, em ficar falando coisa que ninguém entende. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Olha só, numerosas pessoas foram batizadas no Novo Testamento e você não vê aí nenhum tipo de aspecto de falar em línguas. Por exemplo, os 3.000 em Jerusalém, que foram batizados logo após aqueles 120 lá receberam o Espírito Santo, está lá pregando, daí Pedro prega, e aí são convertidas 3.000 pessoas, aí o Espírito Santo desceu e batizou todo mundo. Não fala isso. Não fala, a Bíblia não diz, o texto, a Bíblia não fala essa questão nesse sentido. No Pentecoste, ou no oficial etíope em Atos 8, Paulo em Damasco, quando Paulo se converte, Paulo não fala outras línguas. Lídia na sua casa, o carcereiro lá em Filipos e sua família, né? Então os escritos históricos, como aconteceram aqueles 4 batismos com o Espírito Santo que eu expliquei, os escritos históricos não são normativos. Por exemplo, nós não precisamos, quando a gente vai escolher um pastor, lançar sortes, como eles fizeram com Matias. Matias agora vai ser o apóstolo, sucessor de Judas. Aí lançaram sortes. A gente hoje fica jogando dado para saber quem que vai ser o pastor. Não faz isso. Porque não é normativo isso. Não é uma norma que a gente implanta na igreja. Se alguém mentir aí, olha se Deus fosse normativo em algumas experiências. Então, se você mentir aí no seu dízimo, mata. O Espírito Santo chega e mata. Ananias e Safira lá foram vender, lá mentiram. Morre. Imagina se acontecesse isso, né? Então, imagina quando você se converte, o vento impetuoso vem aquela língua de fogo sobre a sua cabeça, batismo. Não, os escritos, essas experiências não são normativas. O que é norma na Bíblia? Os princípios da palavra. Eles são norma. Experiências, nós vamos ter as nossas. Eu tenho experiências diferentes da sua. Mas a minha experiência não pode ser uma norma para você, nem a sua uma norma para mim. Então o que a Bíblia vai trabalhar? Ela vai trabalhar em cima de princípios na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vem para unificar a igreja e não para dividir. O que a gente vê depois desse fato do pentecostalismo, que as denominações se multiplicaram, se dividiram. São incontáveis denominações que se abrem todo dia. Por quê? Porque não é mais Deus o centro. É o homem e a vontade das pessoas. E então eu não gosto de um lugar, eu digo assim, estou gostando desse pastor aí, eu vou lá, tem opção. Tem um monte de opção. Eu vou onde eu gosto. Eu faço do meu jeito. É o homem no centro, a gente não olha para a Bíblia, a gente olha para o nosso gosto. E aí evangélico virou sinônimo de seguir o seu gosto pessoal egoísta. Eu vou lá porque lá eu me sinto bem. Não é porque você vai aprender da palavra, porque
As pessoas vão te confrontar em relação ao pecado. Não, porque eu me sinto bem. Alguma coisa está errada. Precisa refletir sobre essa questão. Então, olha só, Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Quer dizer, se há sentimento que divide, não é de Deus. E 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus é um Deus de paz e não de confusão. Então você está falando do recebereis poder, lá, palavra inicial nossa. Que poder seria esse? Ao descer sobre vós, Espírito Santo, recebereis poder. Que poder é esse? Churiando americano. É esse tipo de poder, gente. Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É o poder de viver. Estava morto, cara. E quando o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo, ele ressuscita você. É esse o poder primário e primeiro que você recebe. É o poder da vida. Sem a ação do Espírito Santo você não estaria aqui. Sem a ação do Espírito Santo você não poderia se converter e nem querer se converter. Fala, pastor, mas eu me converti um dia. Aceitei um apelo, me converti. Mas quando você começar a amadurecer a sua fé e você olhar para trás, você vai perceber que você só aceitou aquele apelo porque o Espírito Santo te convenceu. Não foi você. Pode olhar para trás. Se você aqui já é uma pessoa convertida, já teve uma experiência com Deus, olha para trás e perceba que a tua vontade foi algo que o Espírito Santo foi trabalhando. Você acaba reconhecendo isso. Então todo o esforço do homem jamais poderia fazer com que uma pessoa se convertesse. Eu aqui não tenho poder nenhum para converter ninguém. Né? Sem a obra do Espírito Santo, nenhuma igreja existiria. Agora, denominações sérias, ou a igreja verdadeira de Jesus. O Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção no nosso coração. Ele é quem gera vida em nós. Então, recebereis poder. Esse é o poder primário. E esse poder me leva ao saber. E a segunda parte é o descer sobre vós, que é o saber. Pode passar esse slide aí? O saber. Ao descer sobre vós, é o poder do saber também. Eu pergunto, você já foi batizado pelo Espírito Santo? Amém ou não amém? Amém ou não amém? É coisa de quê? Universal, né? Assistindo o Bispo Macedo, meu Deus, está gravando? Oh, meu Deus, esqueci que está gravando. 1 Coríntios 12:13, olha aí, ó. 1 Coríntios 12:13, o que diz lá? Pois em um só Espírito todos nós fomos. Olha só, cara, então é o seguinte, se um cara desses aí, mal informado, chegar e falar, você já recebeu o batismo do Espírito Santo, eu já falou em línguas? Eu não falei não, mas já recebi o batismo com o Espírito Santo sim, porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quando você é inserido no corpo, quer dizer, quando você começa a participar da igreja de Jesus, eu estou falando da igreja de Jesus, uma só, em todos os tempos. Quando você é colocado, você é tirado das trevas, colocado no reino do Filho do seu amor, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, não importa. Quando você bebeu dessa água, então você foi batizado. Olha o que Paulo fala, que texto libertador para os presbiterianos, gente. Ixi, ninguém entendeu.
Uma vez a gente era muito cobrado, né? Porque não falava em língua, aquele negócio, sorveteriana, essas coisas assim, né? Mas olha só, se você é crente, rapaz, se você entregou sua vida a Jesus, você foi batizado pelo Espírito Santo. E aí como é que você sabe disso? Que o Espírito Santo habita em você e que você foi batizado pelo Espírito Santo? A evidência do que crê, qual que é? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir, não era esse texto não. Mas se você permanecer em Jesus, você vai dar muito fruto, João 15. Então há uma evidência natural do convertido, porque muitas vezes o cara fala assim, eu estou convertido, mas a vida dele é uma porcaria. Eu falava isso até os meus 17 anos, eu sou convertido. Mas eu não era nem convencido, porque o convertido é convencido pelo Espírito Santo. Aí um dia eu levei um cara para o acampamento, foi comigo, meu amigo, e ele se converteu lá. E aí, rapaz, para mim foi difícil, porque ele chegou e falou assim, ô Arnildo, que raio de crente é você? Você já é dessa igreja aí? Não, desde que eu nasci já. Nossa, cara, eu olhando para a sua vida na escola, nossa amizade, nunca diria que você é um cristão. Você é uma vergonha de crente. Falei, nossa, eu preciso converter mesmo. Né? Essa questão do Espírito Santo na nossa vida traz frutos, ou fruto, é o Espírito Santo trabalhando em nós. Então sabe como é que você sabe que foi batizado com o Espírito Santo? É se você tem fruto na sua vida. Não adianta você encher a boca e falar, eu sou da igreja tal. Vai para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? Se não tiver fruto na vida. 2 Coríntios 3,18, olha só. O que diz lá? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que eu acho fantástico esse texto. Paulo vai trabalhar quando nós, então, agora, vamos adquirindo esse conhecimento da parte de Deus, nós somos transformados de glória em glória, de glória em grau de glória diferentes. Você vai crescendo na sua vida espiritual. Você passa de um degrau inferior a um degrau superior e assim vai melhorando na sua vida. O cara que viveu um namoro sujo e vai aprendendo a buscar santidade. Ele se incomoda com aquilo. E o Espírito Santo vai ajudá-lo a mudar. O cara que não, a mulher que não amava mais o marido, a namorada que não amava mais o namorado, ou nesse sentido, começa a trabalhar essa questão no coração de buscar a santidade no Senhor. Se você é uma pessoa agressiva, meu gênio assim, eu puxei para minha mãe, né? O meu pai, mal educado, né? Então, quer dizer, e tem gente que, esses dias o irmão falou para mim assim, eu sou chato mesmo, pastor, eu sou chato. Falei, cara, e você tem orgulho disso? Devia ter vergonha. Porque muitas vezes a gente se orgulha daquilo que a gente devia ter vergonha. Então vai mudando, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, impaciente, agressivo, rude. A pessoa vai se tornando uma pessoa dócil, respeitosa, mansa. Adolescente lá voltado para a imoralidade, lá, fica 3 dias dentro do banheiro, tomando banho, que negócio. O cara vai mudando, vai criando consciência, o Espírito Santo vai trabalhando, vai transformando, para que a pessoa vá sendo mudada na imagem de Jesus, ou para a imagem de Jesus. Se tornando mais e mais parecido com Jesus. Essa é a ideia de Deus quando nos predestina para sermos conformes à imagem de Jesus.
Então o cara é egoísta, o cara é infantil, o cara não me toque, casquinha de ovo, se relaciona mal, a pessoa sem missão nenhuma na vida, vai mudando quando alcançado pelo Espírito Santo. Então a evidência é a marca que você foi batizado. Não é a fala sua, não é a consciência sua dormindo tranquilo, não perdoando as pessoas, não ajudando ninguém, só porque vai na igreja, foi domingo à noite, durmo tranquilo, sou crentão, crentona, né? Então, nós somos transformados cada vez mais para nos parecer com Jesus. Não é uivar, né? Fica lá uivando, falando em línguas, cair de quatro, rodopiar. Não é essa a evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso vai só mostrar que uma pessoa foi enganada por esses falsos profetas por aí. A pessoa não tem discernimento. A transformação é que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Quando você muda a sua linguagem, quando Deus vai trabalhando os gostos em você, quer dizer, você gosta lá de um monte de coisa errada. É a sua natureza, mas Deus vai moldando aquilo. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando pelo Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é tudo isso aí. E termina com domínio próprio. 2 Coríntios 4:16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não é de culto em culto. Se bem que culto é todo dia e toda hora, a gente não pode sair do culto. Essa palavra é um pouco mal aplicada. Isso é papo para outra hora, né? Mas a questão que nós agora, como adoradores de Deus, de dia em dia, nós somos transformados. Por isso a gente não desanima. Paulo está concluindo um pensamento aqui. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Esse corromper aí não tem a ver com pecado, gente. Mesmo que eu fique pecando então, pastor, porque eu sou corrompido. Não é isso que Paulo está falando. Esse corrompa aí, está falando o seguinte: mesmo que você esteja envelhecendo, é isso. Teu homem exterior, Paulo usa a expressão no grego exoantropos, o homem exterior. Aquilo que está do lado de fora, essa carcaça. Eu que passei dos 40, agora é só descida, viu gente? Agora o negócio pega. Então agora eu percebo como é que o meu corpo está deteriorando, se corrompendo, envelhecendo. Então, mas a gente não desanima, mesmo com a idade. Mesmo você ainda é novo, não percebe muito bem isso. Mas vai chegar o tempo da idade de Paulo, da minha idade, né? Da idade do pastor João Pedro. Aí você vai começar a perceber, né? Ladeira abaixo, aquele negócio. Mesmo que você envelheça, o teu homem, o seu homem interior, o seu exoantropos. Paulo usa duas palavras: exoantropos, homem exterior, vai envelhecendo. Essa carcaça que a gente vê. Mas o teu exoantropos, aquele que nasceu de novo, aquele que é novo em Cristo, aquele que nunca morre, porque conheceu a Jesus. Você agora nasceu de novo por dentro. Esse exoantropos, ele se renova quando? Ele se renova quando você tem uma sensação diferente. Agora busquei o Espírito Santo, agora renovei, vim para o acampamento, saí renovado. Não, ele tem que se renovar de dia em dia. Olha o que interessante aqui. Quando você olha para o espelho, você olhou no espelho assim, ó, as meninas bonitas aqui. Tira ele que é feio, brincadeira. Bonitão também. Mas é o seguinte, quando você olha para o espelho, Júlia, é Júlia, né? Júlia Aro. Aro com H, Aro. Ô Júlia, seguinte, quando você olha para o espelho assim. Não, brincadeira, cara. Ó, fica tranquila, Júlia, que é o seguinte. Quando eu tinha, que idade você tem? 19. Eu ficava vermelho até uns 30, viu? Fica tranquilo.
Até hoje, de vez em quando me pega assim, eu fico vermelho. Fica tranquilo, fica mais tranquilo, que eu também sofri com esse negócio de ficar vermelho. Gente que é branquinho, meu amigo, né? Mas, Júlia, quando você olha para o espelho, vai lá, você levantou, toda não, toda arrumadinha já. Você olha para o espelho. Aí você percebe diferença de ontem? Não, né? De um dia para o outro, você percebeu que você está ficando mais velha? Não? Mas tá, não tá? Isso é terrível para a mulherada, né? É o seguinte, né? Mas é o seguinte, quando é que a gente percebe que a gente está ficando velho, assim, em termos visuais? Porque, gente, olha, eu descobri que existia espelho, acho que eu tinha uns 19 anos também, viu? Brincadeira. Mas assim, quando eu era criança, eu olhava no espelho, e eu sempre, todo dia a gente olha no espelho, mas, cara, eu acho que eu tenho a mesma cara desde os 5 anos. Que não mudou. Eu olho lá e não vejo diferença nenhuma. Desde os 4, 5 anos eu olho para o espelho, é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Onde é que a gente vai ver diferença? Quando a gente vê na fotografia de 10 anos atrás, né? Eu tinha 9. Você vê alguma diferença, né? Tinha 9 anos, 15 anos. Alguns meses ou anos atrás a gente percebe a diferença. Então, quando Paulo fala que o nosso homem interior se renova, o nosso exoantropo se renova de dia em dia, o que Paulo está querendo dizer com isso? E que muitas mudanças são imperceptíveis. É o agir do Espírito Santo na tua vida. Ele vai mudando aquele caráter doentio que você tinha e tem. Vai mudando, vai trabalhando devagarinho, você nem percebe. Mas quando você olha, 5 anos agora passados, quem você era e quem você é, você começa a perceber a diferença. Fala, nossa, cara, naquela época eu fazia isso, nossa, que ridículo. Nossa, naquela época eu fazia aquele negócio que, nossa, eu estava errado. Hoje Deus trabalhou, já não é mais pesado, naquela época era tão pesado. Então você vai percebendo com o tempo a mudança do Espírito Santo na tua vida. Agora, quando você não percebe, passa 10, 15, 20 anos, você não sai do lugar, começa a orar mais, senão você vai para o inferno. Porque não aconteceu nada aí. Não aconteceu nada. Então está na hora de acontecer. Se você não percebe a evolução na tua vida espiritual, quando você olha um tempinho para trás, se preocupa, cara. É uma maneira da nossa consciência nos mostrar que o negócio está feio. Paulo está mostrando isso para a gente. Então é essa evidência, gente. Né? Então não acredita em mágicas. Não acredita em 7 dias de quebra de maldições. Isso é tolice. É babaquice. Não acredite que um ritual vai te levar para o seu... Você vai sapetear bastante aquele negócio. Né? Eu agora estou cheio de espírito. Não acredita nessas besteiras. Em mentiras inventadas por falsos profetas. A evidência que você tem o Espírito Santo é o teu crescimento diário. É isso. E é o que as pessoas... Por que as pessoas buscam muitas coisas lá fora, inventam tolices? Porque não querem encarar o que é simples. Deus deixou a coisa muito simples para a gente. Aí a gente tenta complicar demais. Complica demais. E aí, essa mudança que acontece em você, do jeito que o teu corpo externo está deteriorando, você percebe que o teu interior está melhorando. Tem que ser assim. Tá bom. Né? Então, até um dia você conseguir morrer. Nunca vai morrer, tá? Vai ressuscitar nos mortos ou vai ser transformado, ter um corpo glorificado. A garantia é o Espírito Santo na nossa vida. E o último ponto aqui, rapidinho. Rapidinho aqui. Deixa eu ver. Rapidinho não, mais 2 horas só. E sereis, o resultado disso, olha só, o resultado o Espírito Santo é missionário, gente.
Então, o resultado natural do crescimento diário é me levar a uma vida de missões. E sereis minhas testemunhas. Recebereis, vocês vão receber do alto o poder. Quando o Espírito Santo batizar vocês, nesse sentido, transformar a vida de vocês. E para que ele transforma a vida de vocês? Para que vocês sejam testemunhas. Minhas testemunhas. Eu fui ano passado para o Egito. E no Egito, na década de 40, no século passado, houve uma certa perseguição. Há uma perseguição aos cristãos lá. Tem 15% de cristãos lá no Egito. E mais de 80% de muçulmanos. São a maioria. E eles perseguem os cristãos. Um muçulmano, quando é convertido ao cristianismo, ele é deserdado, ele é jogado para a rua, a família não, diz assim, não é mais minha família, entendeu? Mas tem muito muçulmano se convertendo. E tem uma igreja lá que data do século I. É antes da igreja católica. É a igreja copta do Egito. Eu tenho uma história fantástica e riquíssima. E desses 15%, 13% dos cristãos no Egito são coptas. E 0,5% lá presbiteriana, assembleia e alguma coisa assim. Alguns católicos também, que se consideram cristãos, são considerados cristãos. Mas 13% são coptas. Então, quando o ISIS invadiu a Síria, e teve aquela morte dos cristãos degolados, eram os coptas lá que morreram, glorificando a Deus. Senhor, nós te damos graças pela honra de morrer aqui como mártires e tal. Porque eles sempre viveram perseguição. Na década de 40, então, o que o governo fez? Falou, os cristãos agora vão recolher o lixo, vão perder, todo mundo vai perder o emprego, mas eles vão sobreviver do lixo dos muçulmanos, se quiser sobreviver aqui. Então, no Cairo, um lugar de 20 milhões de pessoas, uma cidade, né? E o menino ali está brincando, né? Eu sei. Presta atenção, gente! Fogo de... Brincadeira. Eu sei que está demorando aqui, mas é rapidinho, gente. Isso aqui vai ser legal para você. Tá? É que tem gente com medo aí. Toca esse bicho para fora, então. Tá bom? Tá chamando lá. Olha aqui, gente. Presta atenção. Psss. Crianças. Tá bom. Tá gravando, Bia. Os coptas no Egito tiveram que começar a recolher o lixo dos muçulmanos, os cristãos de uma forma geral. E aí eles tiveram um lugar para eles ir, que é o bairro do lixão. Um bairro, está querendo se converter, meu irmão? Nem fiz apelo, já veio para frente. Deixa ele aí. Aí eles tinham que levar para essa nova moradia deles, morar com o lixo. Então eu fui visitar esse bairro, até hoje esse pessoal recolhe lixo, até hoje. E eu fui visitar o bairro do lixão, 2 milhões de pessoas. Um fedor, gente, um fedor aquele bairro do lixão. Pessoas morando algumas em pobreza extrema, mas uma alegria tremenda nos olhos, na vida. Louvando a Deus, os cristãos. E eu fui visitar a igreja copta do lixão. A igreja que é referência daquele bairro. Ela é uma igreja que faz culto toda hora e 40 mil pessoas cabem naquela igreja. Ela é escavada dentro de uma montanha, dentro de uma caverna enorme. Parece um estádio dentro de uma caverna. Coisa bonita, linda, no bairro do Lixão. Bem em cima do morro, no bairro do Lixão. Cabem em torno de 40 mil pessoas e toda hora tem culto, porque todo mundo é cristão. E eles vão se revezando e tudo mais. Ali assistindo aquele culto. Mas a alegria de serem cristãos, mesmo no lugar de perseguição, é fantástico. E eles mesmo que, não podendo pregar o Evangelho, eles ainda anunciam o Evangelho, mesmo indo presos, alguns indo presos. A igreja presbiteriana no Egito, pastor Samé, uma igreja vibrante, todo dia culto. Também ali cabem em torno de umas 1.000 pessoas, 1.500 pessoas ali sentadas, é quase que toda hora, culto a Deus. E a igreja hoje que tem mais influência
no mundo árabe, porque todos os cultos são transmitidos pela televisão. Eles entraram num canal lá e transmitem para a língua árabe. E é fantástico isso, que muitas pessoas estão vindo, convertendo-se a Jesus. Jesus está trazendo por essa questão missionária da igreja. E nós aqui vivendo num país livre, gente. Você não está vivendo no meio do lixo. Você foi e teve o privilégio, talvez, de nascer numa família que é abastada, ou pelo menos tem o mínimo para ter uma dignidade na vida. Você tem uma perspectiva de futuro legal para você, nos estudos e tudo mais. Mas mesmo assim você tem que olhar, porque muitas vezes a gente acaba se distraindo da missão, daquilo que é importante. A gente só está aqui depois da conversão por causa da missão. Que se a gente não tivesse mais missão, era mais fácil Deus, na hora da conversão, já matar a gente para levar para o céu. Converteu, morre, vamos para o céu. Ué, porque se não tem mais nada o que fazer aqui, se for para ficar cantando só na igreja e se reunindo só na igreja, então é melhor se reunir já lá não ter tudo perfeito. A igreja aqui tem que ser mais igreja fora das quatro paredes. Essa é a nossa missão. Sereis minhas testemunhas por todo canto. O que é que você tem feito? Você tem sido uma testemunha na sua escola, cara? Ou você tem colocado o rabinho no meio das pernas? E sido um covarde, como eu fui por muito tempo, envergonhando-me do Evangelho de vez em quando. 2 Coríntios 5,18, olha o ministério que Deus nos deu. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é a nossa missão, gente. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, então você vai mostrar isso. A evidência é a transformação e a missão.